Bom dia, meus irmãos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dar parabéns a Paulinho e à equipe por ter nos introduzido com canções tão belas que falam tanto, sobre o desejo que nós temos de ser instrumentos do Senhor. Mas para isso nós precisamos lembrar que isso é um objetivo primeiro de Deus, que nós venhamos a ser flechas que acertam o alvo. Essa imagem é tão linda. Quando a gente vê uma flecha acertando o alvo, a gente não imagina o trabalho que deu para fazer aquela flecha. E isso é um trabalho do Senhor nas nossas vidas. O interesse, em primeiro lugar, é dele, que nós sejamos essas flechas, que nós sejamos abrigo no deserto. Para isso, nós precisamos também nos lembrar que realmente é preciso de quebrantamento. A gente canta sobre quebrantamento com uma naturalidade tão grande, e às vezes a gente esquece que quebrantamento, o princípio básico sobre ele é submissão completa à vontade do nosso Deus. Quebrantamento não é seguro de vida contra as dificuldades, mas a certeza de vitória diante das dificuldades. Quebrantamento não é ausência de problema, mas a certeza de que Deus está conosco, nos guiando durante a nossa jornada, mesmo enfrentando os nossos problemas. E sobre essas coisas nós vamos meditar na manhã de hoje. Na semana passada nós iniciamos uma série chamada Missão da Igreja. E dentro da missão da igreja, a abordagem inicial que nós estamos fazendo é sobre as igrejas do Apocalipse, as cartas de Jesus Cristo, por meio de João, as 7 igrejas da Ásia Menor. O pastor Alberto começou, domingo passado, foi a igreja de Éfeso, uma igreja que, eu creio que você se lembra, era uma igreja zelosa, uma igreja que tinha uma boa doutrina, uma excelente doutrina, combatia fervorosamente heresias que surgiam no meio da igreja, mas que tinha um ponto principal que Jesus queria trabalhar naquela igreja. Ela precisava voltar ao primeiro amor. Sabe o que eu acho curioso, irmãos, quando eu leio Apocalipse a respeito das 7 igrejas? Tem algumas delas ali que a gente ainda vai falar pela frente, como, por exemplo, Laodiceia, que eu nunca vi nenhuma igreja com o nome Laodiceia. Você já viu, Aureliana? Ninguém quer ser Laodiceia. Já viu? Igreja Batista Laodiceia, em Setúbal, em Boa Viagem, em Caruaru. Já passei por um bocado de lugar desse Brasil, viu? E com esse casamento multicultural com Miriam, já conheci o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas nunca vi igreja Laodiceia. Já viu alguma igreja Filadélfia? Quem já viu? Levanta a mão. Muitas igrejas de Filadélfia. Todo mundo quer ser Filadélfia. Por que todo mundo quer ser Filadélfia? É uma igreja que só foi elogiada pelo Senhor. Laodiceia, ao contrário, foi uma igreja que foi duramente criticada pelo Senhor, a ponto de Deus dizer que estava a ponto de vomitar aquela igreja. Que palavra forte! Uma vez eu vi, pastor Alberto, um pastor dizer para a igreja que aquela igreja estava parecendo Laodiceia. O senhor pode imaginar o que aconteceu com esse pastor? A igreja vomitou o pastor. Mas eu também nunca vi uma igreja com o nome de Esmirna. Alguém já viu? Igreja Batista Esmirna, Igreja Presbiteriana Esmirna, nunca vi. Característica principal dessa igreja são as más notícias que o anjo, no texto que nós vamos ler, dá àquela igreja. Notícias de grande tribulação, notícias de sofrimento. Quem é que quer receber notícias desse tipo? Levante a mão. Eu vou ficar logo com a minha baixada aqui. Ninguém quer, não é? Pois é, talvez seja por isso que não é comum a gente ver Igreja Batista Esmirna também. O texto que nós vamos meditar na manhã de hoje está em Apocalipse capítulo 2, quero que você abrisse sua Bíblia e compartilhasse com alguém que porventura precise do texto do seu lado. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11.
Apocalipse 2, do versículo 8 até o versículo 11. Por favor, me acompanhe na leitura. Eu estou lendo a partir da versão Almeida Revista e Atualizada. Apocalipse 2, do 8 a 11. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Vamos ler juntos o próximo texto? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vamos orar? Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Senhor, com muita humildade, com muito temor, os nossos corações agora, meu Deus, estão prontos para serem ministrados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Que essa palavra venha, Senhor, ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades, das nossas ansiedades, que essa palavra transforme a nossa mente carnal numa mente espiritual, que essa palavra seja, Senhor, um bálsamo para o nosso espírito, mas também, Senhor, uma visão, Senhor, de grandes coisas que o Senhor tem para fazer, apesar, Senhor, das nossas circunstâncias, do momento que enfrentamos. Muitas vezes não são situações agradáveis, e muitas vezes essas situações, elas acontecem simplesmente porque nós temos fé em Jesus Cristo, Senhor. Essa era a situação daquela igreja. E para todos aqueles que passam por dificuldades, especialmente aqueles que estão sendo perseguidos pela sua fé, pela fé no seu Filho Jesus, Senhor, eu te peço que console, renove a esperança, Senhor, da Tua glória, da vitória sobre todos os nossos inimigos, Senhor. E agora, perdoa, Pai, os nossos pecados, para que nós estejamos, Senhor, completamente desimpedidos em sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tem uma coisa que eu considero difícil, é pregar em Apocalipse. Apocalipse é um texto cifrado, um texto enigmático, um texto que fala muito sobre muitas coisas de uma forma clara, mas também deixa outras, dando margem para várias interpretações. A Collins diz que a literatura apocalíptica é um gênero extremamente difícil de definir, mas ele mesmo define o gênero. Apocalipse é um gênero. Nós temos outros textos na Escritura, talvez você não saiba, mas Mateus 24, por exemplo, é gênero apocalíptico. Temos também Daniel, temos Zacarias, temos vários outros textos que são literatura de revelação a respeito de eventos futuros. Esses eventos normalmente estão relacionados com a salvação, e esses eventos, especialmente em Apocalipse, eles são anunciados a um recipiente humano por meio de um ser transcendental que fala a respeito de coisas que estão por vir, mas que tem realidade também, tem a ver com o presente ou o futuro próximo daqueles que estão recebendo a mensagem. Veja como já é difícil de definir o próprio gênero apocalíptico. Mas o capítulo 2, nas cartas às 7 igrejas, embora muitas pessoas vejam simbologias, por exemplo, em relação à história da igreja, no meu modo de ver, especialmente no texto que nós lemos, o texto não tem nada de apocalíptico, né? Ele está, a não ser pelo fato de ser uma revelação.
Mas Deus está dando uma mensagem muito clara àquela igreja, por meio do seu anjo, por meio do seu filho. Ele está dando a João uma mensagem muito clara para uma igreja que precisava ser confortada, precisava ser exortada, precisava enxergar além do seu tempo, para que pudesse enfrentar todas as dificuldades que ela ia enfrentar. E durante essa série, à medida que nós fomos falando pelas igrejas, queria que os irmãos entendessem que quando vocês se identificarem, ou como crentes, ou como Igreja Batista Emanuel, com algumas dessas características, dessas igrejas, até mesmo com Laodiceia, se for o caso, que não fiquem surpresos, porque o pastor Alberto já falou semana passada, que havia muitas igrejas na Ásia Menor, mais de 20, e quando o texto ele é escrito para 7 igrejas, existe um consenso doutrinário de que o número 7 na Bíblia, normalmente ele simboliza totalidade, conjunto total. Isso significa que Deus, que poderia ter escrito para todas as 20 ou mais igrejas da Ásia Menor, ele escreveu para 7, tratando do problema de 7, exortando 7, no sentido de que aquelas verdades se aplicam à igreja cristã de todos os tempos. Por isso que muitas vezes, ao meditar nesses textos, a gente aqui e acolá vai se identificar com algumas daquelas características daquelas igrejas. Hoje, nós vamos meditar sobre a história de uma igreja que passaria por muito sofrimento, mas cuja vitória já estava assegurada pelo Senhor, e que aquele sofrimento ele se converteria numa alegria enorme, mas que para isso era necessário ela prestar bem atenção numa exortação que nós lemos juntos: ser fiel até a morte. Vamos dizer juntos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Era a condição para que aquela igreja pudesse vencer, a sua fidelidade. Eu queria conversar com os irmãos hoje sobre o tema da fidelidade. Qual era a realidade da igreja de Esmirna? Se você estudar um pouco mais sobre a história de Esmirna, eu colhi informações, por exemplo, de que Esmirna, pouco antes de Jesus nascer, ela já era uma cidade muito importante, uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade que competia a nível de importância para o Império Romano com Éfeso. Inclusive, Esmirna chegou a fazer um concurso, participar de um concurso para ser digna ou receber a honra, o privilégio de construir uma estátua em homenagem a César, alguns anos antes de Jesus nascer. E Esmirna, inclusive, ganhou esse concurso. Ela teve a honra de construir uma imagem para César. Isso já mostra que Esmirna não era, a cidade de Esmirna não era uma cidade fraca, certo? Era uma cidade importante, era uma cidade que tinha uma grande influência junto ao Império Romano. Aqueles que veem a situação da igreja de Esmirna relacionada com a história universal da igreja, percebem que principalmente a partir do 2º, 3º até o 4º século, foi um período de grande dificuldade em geral, que a igreja cristã passou vítima de muitas perseguições. Parece que quem bate a bola, né, quem bate o centro, como a gente diz na linguagem do futebol, nessa série de perseguições aqui, uma das que inicia sofrendo bastante perseguições é justamente Esmirna. Não a única, né, mas das 7 igrejas, claramente, há um destaque especial para as tribulações que Esmirna iria sofrer. Era uma igreja que precisava ser confortada com a esperança da vitória completa sobre todos os seus inimigos. Por isso mesmo o anjo diz: ser fiel até a morte. Interessante que naquele tempo, o anjo estava dizendo que muitas coisas aguardavam, coisas ruins aguardavam os irmãos daquela igreja.
prisões aguardavam os irmãos daquela igreja. E quando nós falamos em prisão, meus irmãos, nós não estamos falando na prisão pena, do nosso sistema penal. Nós estamos falando de uma prisão provisória, aguardando o julgamento. Invariavelmente, esse julgamento era um julgamento de morte. Basta lembrar do que aconteceu com Jesus. Jesus passou muito pouco tempo preso e foi executado menos de 24 horas, né? E a prisão muitas vezes era curta, outras vezes um pouco mais longa. Nunca era um ambiente agradável. A minha cunhada, ela esteve visitando a prisão da ilha de Patmos, onde o apóstolo João teve a visão do Apocalipse. E ela voltou dizendo que se ela estivesse presa naquela prisão, ela teria escrito o Apocalipse. Meus irmãos, o ambiente, uma caverna, uma coisa assim, ó, que eu acho que eu não conseguiria ficar em pé naquela prisão, mas um lugar completamente inóspito. E Deus fala para João, que estava passando pela sua própria prisão, esperando a sua morte, uma mensagem de conforto para outros irmãos que passariam por situações semelhantes. Daqui para frente, quando você passar por uma dificuldade, nunca esqueça que Deus pode usar a dificuldade da sua vida para edificar a vida de outras pessoas que vão passar pela mesma situação. Amém? Portanto, ao invés de você murmurar contra Deus e você questionar, Senhor, por que eu estou passando por dificuldades? A pergunta certa, não fui eu que inventei isso, mas eu gosto muito de repetir, é para que eu estou passando por essas dificuldades? A palavra nos diz que as nossas dificuldades, as nossas provações, elas produzem perseverança. Perseverança produz esperança, esperança produz fé. E na verdade Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e a Deus. E muitas vezes a forma como nós temos de melhor conhecer a Deus e a Jesus Cristo é justamente nas nossas dificuldades. Quem passa por dificuldades, muitas vezes só tem a Deus a quem recorrer. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Ele é tudo o que você precisa. Amém? Eu digo isso para vocês com autoridade de quem já passou por muitas dificuldades, por muitas tribulações na minha própria vida, e houve momentos da minha vida em que eu pude contar com o Senhor. Hoje eu sei que Ele era tudo o que eu precisava, e é por isso que eu estou dizendo para você, Ele é tudo o que você precisa. Não se queixe, não murmure, não pergunte por quê. Faça exatamente aquilo que você acabou de cantar. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser instrumento da Tua glória, do Teu poder, não somente para que a mente minha seja transformada, mas para que outras pessoas passem pela mesma experiência, essa metanoia, esse esvaziamento completo de mim mesmo, para que a Tua vontade seja verdade na minha vida. Amém? O próprio João, que recebeu essa visão, ele é autor também do 4º Evangelho. E no capítulo 1 do Evangelho de João, nos versículos 1 a 12, o evangelista, ele fala verdades a respeito de Jesus que muito se relacionam com aquilo que nós lemos no texto de hoje, no versículo 8. Eu chamo a sua atenção para a leitura do versículo 8 de Apocalipse 2, quando diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Vamos parar por aqui, por enquanto. Eu queria chamar a sua atenção para essas afirmações que a palavra faz a respeito do próprio Jesus. A ideia de que Ele é o primeiro e o último tem muito a ver com a forma como os gregos definiam início e fim, a partir do seu próprio alfabeto, o alfa e o ômega.
Deus usava em muitas ocasiões, inclusive Apocalipse, ele usou muitas vezes essa expressão, o alfa e o ômega, a respeito de si mesmo. Jesus, na visão a João, compartilhando da divindade de Deus, ele está dizendo, essas coisas diz aquele que é o primeiro e o último. E eu pergunto aos irmãos, em que sentido nós podemos entender a expressão de que Deus, assim como Jesus Cristo, na sua trindade, junto com o Espírito Santo, eles são o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bom, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que Gênesis capítulo 1 nos ensina que Deus, a trindade, lá está escrito no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é uma palavra que significa Deus no sentido plural, é como se fosse deuses. Ali, na verdade, está a figura da trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, criando todas as coisas. Deus, ele é o autor de tudo o que existe, mas ele também é o consumador de todas as coisas, não somente da nossa fé. Há uma música que nós cantamos dizendo que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, mas a realidade é que está além da nossa fé, está na órbita do universo. Deus, ele é o criador do universo e o consumador do universo. Apocalipse, para além do tempo daquelas 7 igrejas, ele vai terminar falando a respeito de um novo céu, de uma nova terra, do lago de fogo, onde a serpente e todos aqueles que não têm a marca do Cordeiro foram lançadas, o castigo definitivo, a separação eterna de Deus, que é entendido como a segunda morte. E aqui no texto que nós acabamos de ler, há uma promessa de aqueles que forem fiéis até a morte, não experimentarão a segunda morte. Amém? Tome posse dessa palavra, isso é uma grande promessa que Deus faz, de que aqueles que são fiéis, aqueles que têm a marca de Cristo, aquele cuja vida espelha a vontade de Deus na sua vida, renunciando, se esvaziando daquilo que a gente traz de ruim, daquilo que a gente traz de vontade própria, de egoísmo, renunciando a tudo isso para que a vontade de Deus seja feita. Isso é quebrantamento. Esses, quando passarem pela morte física, essa aí provavelmente todos nós vamos passar, esses experimentarão a vida eterna, a consumação de todas as coisas na presença eterna e gloriosa do nosso Senhor. Um lugar maravilhoso demais. Era a visão desse lugar que João precisava passar para uma igreja que ia enfrentar grandes dificuldades. Chama a atenção dos irmãos que João, no capítulo 1, do versículo 1 a 12, ele nos dá algumas informações sobre esse que é o primeiro e último, quando ele diz que no princípio ele estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele e que sem ele nada do que foi feito viria a existir. E ele diz mais que aquele Jesus, o verbo que se fez carne, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que quer. Porque na verdade ele veio para ser luz para os seus, mas os seus que viviam nas trevas não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nesse sentido, a gente também pode ter certeza que Jesus, ele era o primeiro, o primogênito de Deus, aquele que foi feito carne, concebido pelo Espírito Santo e chamado Filho de Deus, embora na essência ele fosse o próprio Deus, junto com o Pai. Esse Jesus Cristo, na cruz, ele estava ali gerando muitos filhos de Deus. A sua morte, a sua ressurreição, elas foram capazes de gerar muitos filhos de Deus, desde aquela época até hoje, ao longo dos tempos. Estamos caminhando para a consumação dos eventos que foram descritos em Apocalipse. Às vezes a gente só pensa em Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Ai meu Deus, o Apocalipse. Muitas coisas do Apocalipse já passaram, outras ainda vão acontecer. Mas se tem uma coisa que sempre aconteceu e sempre vai acontecer na história da igreja,
é o sofrimento, em maior ou menor grau. Ainda hoje, nós temos irmãos no mundo que passam por tribulações bem semelhantes às tribulações de Esmirna. A igreja sofredora é um exemplo disso. Nos países islâmicos, nos países de fé muçulmana, em que igrejas são queimadas, as pessoas estão celebrando um culto como nós estamos, de repente começa um incêndio, ou chega alguém atirando e mata todo mundo, simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Já pensou? E no nosso país é um país livre para professar a religião. Será que nós temos perseguições no nosso país por sermos cristãos? Essa semana eu tive, não a surpresa, mas o desprazer de ouvir a respeito de uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, todos devem ter ouvido falar, que liberou a exibição que um desembargador havia proibido, de um episódio especial de Natal, de uma série que eu não vou nem citar o nome, muito menos o autor daquela série, o ator principal, não vale a pena citar. E o Supremo Tribunal Federal liberou a exibição de uma série que escarnece do Filho de Deus. Gálatas 6,7 diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Essas pessoas, tanto o presidente do Supremo Tribunal Federal, na sua análise jurídica, na sua independência que ele tem, de fazer uma análise, de confrontar os valores, aparentemente o Supremo pensa que só as minorias do nosso país têm direitos a serem preservados, que só as minorias são dignas de ter seus valores respeitados. E eu considero que no nosso país isso é um sinal de que a igreja também sofre bastante. Muito menos do que Esmirna. A situação de Esmirna era muito pior do que a da igreja brasileira. Mas hoje no nosso mundo, no mundo que vivemos, há muitas igrejas que passam por situações semelhantes. Seja qual for a situação, nós não podemos esquecer que Jesus Cristo disse: quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitas pessoas pensam nesse versículo apenas como se cruz fosse sinônimo de sofrimento. Eu queria que você hoje abstraísse dessa ideia, porque não é necessariamente sofrimento. Não pensem sempre em cruz como algo que seja doloroso, como algo que seja pesado, difícil de carregar. É certo que muitas vezes a cruz traduz essa ideia, mas o principal por trás da cruz não é a dor. O principal por trás da cruz é a perseverança, é o esvaziamento de si mesmo, é a kenosis do nosso Senhor Jesus, que compartilhando da divindade de Deus, como disse o escritor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, esvaziou-se de si mesmo e fez-se um de nós, para passar pelo quê? Por tudo aquilo que Deus havia determinado que ele passasse. Com que propósito? Com um propósito maravilhoso, de uma geração corrupta, pervertida e que vivia nas trevas, a mente de muitos ser iluminada, produzindo um novo modo de viver. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de novidade de vida. Uma novidade de vida que nós declaramos no nosso batismo, como está em Romanos 6, que nós morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Amém? Essa nova vida, para um cristão, é uma vida esvaziada de si mesmo. Carregar sua cruz é fazer a vontade de Deus, é pedir realmente, como a gente pediu aqui cantando, eu estava prestando bem atenção, não combinei com o Paulinho as músicas, aquilo que a gente cantou aqui: Senhor, quebranta-me, eu quero ser usado pelo Senhor. E se o meu sofrimento fizer parte da cruz que eu tiver de carregar, simplesmente me fortalece, assim como o Senhor fez com Esmirna, fortalece o meu espírito. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de trevas, como aquele a que Jesus veio. No mundo de trevas, homens e mulheres são perseguidos pela sua fé. No mundo de trevas, muitas pessoas são
desprestigiadas, perdem posições no seu trabalho, uns são demitidos, outros não são admitidos, casamentos se acabam, simplesmente porque alguém declarou a sua fé em Cristo. No mundo de trevas, a proliferação de ideologias e até mesmo religiões que são niveladas pela completa ignorância das verdades fundamentais do Evangelho, de que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que nasceu para cumprir a vontade de Deus, inaugurada no seu plano redentor, lá em Gênesis 3,15, de resgatar uma humanidade perdida e caída por seu pecado, de reconciliar o ser humano consigo mesmo, de transformar a sua mente e o levar ao final para a sua glória. Tudo isso só foi possível porque Jesus Cristo fez-se carne, habitou entre nós, enfrentou a sua cruz, morreu e ressuscitou. E o versículo 8 diz que aquele que é o primeiro e o último é justamente o mesmo que morreu e tornou a viver. A partir de hoje, eu queria que os irmãos, quando enfrentassem alguma dificuldade, e eu vou me lembrar disso também, a primeira coisa a fazer, antes de você perguntar para quê, Senhor, lembre-se de Jesus Cristo. Amém? Lembre-se de Jesus Cristo. Ele está acima das dificuldades e mais do que isso, Ele tem o controle sobre tudo o que acontece até a consumação dos tempos. Você crê nisso? Diga amém. Jesus está no controle de todas as coisas, a Ele pertence o reinado sobre todos os reinos, e embora nem todos tenham a visão correta das verdades fundamentais do Evangelho, e por isso que muitos sofrem no mundo, por isso que às vezes a gente também encurta a nossa mão, quando a gente pode fazer alguma coisa, para que a vontade de Deus alcance a vida de outras pessoas, às vezes também em nós falta o conhecimento do Evangelho. Quando esse Evangelho encher toda a terra, e é nosso papel isso, a terra vai ser cheia do conhecimento de Deus, assim como foi predito pelo profeta. O primeiro aspecto que eu queria destacar com os irmãos a respeito da tribulação de Esmirna é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas o segundo aspecto, a gente consegue perceber quando ele diz no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Era a segunda coisa que eu queria enfatizar nesse momento, enfatizar o sofrimento da igreja de Esmirna. Aquela igreja ficava numa cidade que, como eu disse, é uma cidade muito influente junto ao Império Romano. E como houve na diáspora a dispersão de muitos judeus, com certeza aquela cidade tinha judeus muito influentes. E o texto diz que naquela igreja, naquela cidade, melhor dizendo, havia falsos judeus, chamados sinagoga de Satanás. Isso é um símbolo. Como se na sinagoga da cidade, onde aqueles judeus se reuniam, não fosse Deus a que eles estavam honrando, e realmente não era, quando eles se reuniam para perseguir os cristãos. Os verdadeiros judeus não poderiam perseguir os cristãos, porque Jesus, ele era judeu, e ele morreu por uma nova nação, a igreja de Cristo, que ele disse: eu vou construir essa minha igreja a partir da declaração de fé, Pedro, que você me deu, de que eu sou o Messias, o Filho de Deus. E ele construiu essa igreja com o seu sangue vertido na cruz, o sangue regenerador, o sangue que nos purifica, o sangue que é um símbolo da sua obediência incondicional a Deus até a morte. E ele disse àquela igreja: ser fiel até a morte. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Naquela cidade havia irmãos, entre aspas, o judeu no início e o cristão, eles eram uma coisa só. O cristianismo ali era uma seita, era chamada o caminho, mas era como se fosse uma seita do judaísmo. Mas havia uma divisão no judaísmo em que muitos judeus estavam perseguindo os cristãos. Os historiadores, eles contam que um dos mártires daquela igreja foi o bispo da igreja, Policarpo.
Policarpo foi martirizado na fogueira, sem direito ao corpo dele ser entregue aos seus irmãos para um sepultamento digno. Isso foi um sinal das grandes dificuldades que aquela igreja estava para enfrentar. Por isso, aqueles que se diziam judeus, mas praticavam obras que não eram dignas de um judeu, são chamados de falsos judeus, sinagoga de Satanás. Isso fala muito ao meu coração sobre o cristianismo verdadeiro também. Não queria dar essa ênfase hoje, mas só para não deixar de falar, daqui para frente a gente pense um pouco melhor sobre o tipo de fé que Jesus Cristo tem gerado na nossa vida, a partir daquilo que nós permitimos de transformação das nossas mentes pelo Evangelho de Deus. Será que a gente realmente tem se preparado para ser a flecha que alcança o alvo? Será que a gente tem deixado Deus, que é aquele que faz o trabalho, a preparação da flecha, aquele que constrói o arco, aquele que capacita o arqueiro para que a flecha alcance o alvo? Será que a gente tem deixado Deus fazer a obra dele na nossa vida, para que a gente seja instrumento dele realmente? Ou às vezes nós também somos como aqueles judeus falsos, hipócritas, que não deixamos que a vontade de Deus se faça, nem na vida da gente, nem na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Isso também é uma forma da gente pensar um pouco melhor sobre a realidade do cristianismo na nossa vida. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um estilo de vida. Quem disse isso não fui eu, foi o próprio Jesus, quando ele disse em Mateus 7, 22 e 23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em verdade vos digo, nunca os conheci. Nós queremos ser conhecidos de Deus, nós precisamos conhecer a esse Deus, porque Ele já nos conhece. E Ele disse àquela igreja, eu conheço muito bem vocês. A dificuldade de Esmirna, no texto, era tratada de uma forma sensacional. Porque o texto nos diz, tu és pobre, mas na verdade és rica. É um paradoxo presente, uma figura de linguagem que o próprio Evangelho vai usar em muitos outros momentos, principalmente quando se fala de reino de Deus. No reino de Deus, os primeiros serão os... Quem quiser ser grande, seja o que? Sirva. É preciso morrer para viver. Os humildes serão exaltados, mas os fortes serão humilhados. Quanto contraste! Quanto contraste entre a realidade que aquela igreja enfrentava e o modo como Deus enxergava aquela igreja. Para mim, meus irmãos, eu não sei se para vocês também está claro, que a realidade espiritual da igreja de Esmirna era inversamente proporcional à sua riqueza material. Ela era uma igreja pobre. Porque ela era pobre, porque ela enfrentava perseguições, nós podemos supor que as propriedades elas eram tomadas. Nós podemos supor, no mínimo, que era muito difícil para aqueles irmãos sobreviverem num ambiente hostil. Nós vivemos num país livre. E como às vezes é difícil nós sermos cristãos no trabalho. Como é difícil. Não sei se você já passou por algum tipo de discriminação por isso. E aqui eu não quero ser hipócrita, quando eu não era crente, eu discriminava muito crente. Eu não queria ser crente, pastor Alberto, de jeito nenhum. Não queria, não. Zombava de crente. Até que um dia, por isso que a gente não deve condenar ninguém, nem o ministro do STF, nem o... Eu já ia dizer o nome do ator, mas não vou falar. Do Fábio Pochá, terminei falando. Porque quando a gente não conhece o Evangelho, meus irmãos, é isso que a gente faz. E sabe qual é a boa notícia? Deus está usando a gente para que essas pessoas conheçam o Senhor. Essa é a notícia maravilhosa. Por isso que a gente não deve condenar ninguém. O juiz é um só, é Deus. Amém? Nós somos só instrumentos dele, para a glória dele. O que nós podemos fazer, além de exercer os nossos direitos, aquilo que está ao nosso dispor, e a gente deve fazer isso com muita atenção. Os católicos que entraram com aquela ação lá são dignos de elogio, no meu modo de ver. Respeito quem pensa em contrário.
mas sobretudo a gente deve estar preocupado com o nosso testemunho, sabendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. De Deus não se zomba, mas que também a gente não venha zombar de Deus, professando uma fé que a gente não pratica. Se você quer ser instrumento de Deus, você tem que começar a usar melhor a influência que você tem. Você é filho do rei. E muitas pessoas dizem isso só para pensar que cristianismo é riqueza material. Uma das grandes heresias do tempo atual, na época de Efésios, era o nicolaísmo. Na época da igreja de hoje, é a teologia da prosperidade. Uma das heresias que se prega, inclusive em igrejas evangélicas, que ser crente é sinal de ser rico, que você não pode ter doença, que você não pode ter problema conjugal, que você não pode ter dificuldade, como se ser crente fosse seguro de vida contra doença, contra pobreza e contra problema matrimonial. Quando, na verdade, ser crente, ser cristão, e eu entendi isso, graças a Deus, é a certeza da vitória sobre as doenças, sobre a morte, sobre todos os nossos inimigos. É a certeza de vitória, é uma coroa de glória que nos foi prometida pelo Senhor, assim como foi prometida para a igreja de Esmirna. O segundo ponto que eu queria destacar, então, é que apesar das suas dificuldades que você esteja passando, Deus olha para você e diz: você é meu filho, confie em mim, eu estou no controle da sua vida. Se esvazie, se submeta, permita que eu faça na sua vida a obra que eu escolhi você para fazer. Essa obra muitas vezes vai ser por meio de dificuldades, mas nas dificuldades, como disse Zacarias, quando ele previu um renovo, que significa o próprio Cristo que surgiria, uma igreja que nasceria a partir desse Cristo, de um Israel que vivia em trevas, cujas orações, cujas festas solenes não agradavam mais a Deus, como já foi dito no passado, seria um renovo provado no fogo, porque o ouro e a prata, eles são purificados no fogo, e quando eles passam pelo fogo, eles se tornam limpos das suas impurezas. Muitas vezes, essa é a função das provações, das dificuldades nas nossas vidas. Quando não, no mínimo, é uma oportunidade de um bom testemunho da fé genuína que nós temos no nosso Senhor Jesus. A blasfêmia daqueles falsos judeus não era uma blasfêmia no sentido de acusar a Deus de alguma coisa, falar um pecado, mas cometer um pecado com palavras. Sim, mas no sinônimo de acusação, no sentido de acusação, de calúnia. As calúnias daqueles judeus contra os cristãos levaram Policarpo para a fogueira e muitos outros para a prisão e para a morte. Mas Deus estava no controle da vida de cada um deles. E Deus estava dizendo: olha para a tua situação, você está achando que você é pobre, mas na verdade você é rica. A sua situação é completamente diferente daquilo que você está vendo. Amém? Para finalizar, aquela igreja recebeu um grande conselho que é de suma aplicabilidade até os dias de hoje. Nós lemos juntos no versículo 11, aliás no versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade daqueles irmãos foi a grande exortação que o anjo fez, que o nosso Senhor Jesus fez à igreja de Esmirna. Exerça a fidelidade. A fidelidade é a qualidade da fé em Cristo. E a qualidade da nossa fé, ela é aperfeiçoada muitas vezes nas nossas dificuldades. Exerçam fidelidade. Esmirnianos, exerçam fidelidade. Recifenses e de outras nações da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Essa verdade é para nós também. Essa é a aplicação da nossa mensagem. Sejam fiéis até a morte. Enfrentem todas as dificuldades, não se acovardem. Vocês são testemunhas, vocês receberam o poder, Atos 1:8, para serem minhas testemunhas. Testemunhem que a vida de vocês seja um espelho da fé que vocês declaram no meu Filho. Não fiquem murmurando como aquela geração que pereceu no deserto.
Ah, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Vocês são ricos. Uma prova disso, o maná. A provisão diária do pão que desceu do céu, e Jesus atribui esse símbolo a Ele próprio, quando Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A mulher samaritana, que estava com sede, ele também estava, ele disse: se você bebesse da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais teria sede. Em outras palavras, eu sou tudo o que vocês realmente precisam. O resultado da fé daqueles irmãos é tão diferente dos ideais de um evangelho de bem-estar que se prega hoje. Tão diferente. Parece que o evangelho de hoje está meio misturado, né? Uma coisa meio diluída. Não há sofrimento, não há mais dor, não há mais cruz. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que na cruz Jesus estava reconciliando consigo o mundo e fazendo uma nação de filhos, cumprindo as promessas feitas a Abraão, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Os falsos judeus usaram da influência que tinham junto a César, usaram a coroa de César para perseguir os irmãos. Mas aqueles irmãos de Esmirna, é dito, como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, 25, corram a sua corrida. Naquela época era muito comum que nas competições as pessoas buscassem coroas de glória. Mas Paulo diz: essa coroa que eles buscam é uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos atrás de uma coroa que é incorruptível. A coroa da vitória. A coroa mais excelente de todas as coroas, descrita como o prêmio da soberana vocação de Deus para todo aquele que tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu queria agora terminar fazendo 2 exortações. A primeira delas, a exercermos a fidelidade no nosso Senhor, em toda e qualquer circunstância. Quando eu cheguei em Recife, há 5 anos atrás, eu sou recifense, viu? Não me pergunte se sou recifense não, porque isso é uma das coisas que me ofende. Se você gosta de mim, não me pergunte se eu sou recifense. Meu sotaque está meio misturado porque eu casei com Miriam. Mas quando eu cheguei a Recife, há 5 anos atrás, teve tanto problema na nossa vinda a Recife. E eu cheguei na reunião do nosso pequeno grupo. E na hora da oração, eu falei tanta coisa. Eu estava ali desabafando, não aguentava mais. E quando terminei aquele desabafo de pedido de oração, o irmão Quintino não está aí, não. Meu irmão Quintino, 62 anos de evangelho, né, Quintino? Eu não tenho nem isso de idade. Falou para mim: meu irmão, com o jeito de Quintino, quem já foi no PG da gente sabe que quando ele é direto mesmo. Está escrito: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Nunca mais eu esqueci a referência desse texto. E eu fiquei tão envergonhado com Deus, não com Quintino, com os grupos, pequeno grupo não, mas eu fiquei tão envergonhado. Às vezes a gente se queixa tanto. A gente não percebe quanto a gente é rico, por nós termos a fé em quem nós temos. Sejamos fiéis até a morte. E a segunda exortação é que nós aprendamos a esperar a glória de Deus. Aprendamos a ter esperança. Se nós amamos esse Deus, aprendamos a confiar nele e a esperar nele. Que Deus a todos abençoe, porque eu tenho certeza que Ele falou hoje aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, pela visão do Teu Evangelho, que supre toda a ignorância a respeito de quem Tu és, de quem é Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, para nós Ele é o Teu Filho, Senhor, concebido de uma forma, Senhor, miraculosa, a partir de uma virgem.
concebido pelo Espírito Santo e por isso dito teu filho, que como teu filho te honrou até a morte e que hoje, Senhor, é o nosso modelo de vida, Deus. Nos dá sabedoria, meu Deus, para sermos sal e luz nesse mundo de trevas, em todos os ambientes em que nós podemos testemunhar a fé que nós declaramos. Nos dá sabedoria e coragem para sermos as tuas testemunhas, porque recebemos poder para isso, Deus. Meu Deus, nos dá, Senhor, a compreensão, a verdadeira compreensão da situação da nossa vida, no contexto das nossas dificuldades, porque às vezes olhamos para as dificuldades de uma maneira completamente diferente daquela que o Senhor vê, e às vezes blasfemamos contra o Senhor, às vezes murmuramos, quando na verdade o Senhor olha para nós e diz: você acha que é pobre, mas você é rico, meu filho, porque você tem a mim e eu sou tudo o que você precisa. Ele mostrou isso para Israel, Senhor, retirando Israel do Egito. Ele mostrou isso para os patriarcas andando no deserto, atrás de uma terra que eles não puderam nem entrar nela. E aos seus filhos que entraram na terra, Senhor, quantos deles não ficaram pelo deserto, pela incredulidade, Senhor, por olhar para aquele sol escaldante, reclamar de Moisés, até desejar voltar ao Egito. Quantos ficaram na Babilônia, Senhor, quando aqueles fiéis voltaram para Jerusalém ao final do exílio, do cativeiro, meu Deus, liderados por Zorobabel, meu Deus. Quantos ficaram, Senhor? Eu não sei, Deus, quantos estavam na região onde Esmirna se formou como igreja na Ásia Menor. O que eu posso dizer, Senhor, é que aquilo que os nossos irmãos enfrentaram naquela cidade, Senhor, que era uma cidade que usava muito mal a sua influência junto ao governo e que trouxe tanto sofrimento para aqueles irmãos, hoje iluminou as nossas mentes como um testemunho de que é possível crer que o Senhor está no controle de todas as nossas dificuldades, que o Senhor nos prometeu um prêmio maravilhoso, Senhor, a coroa de glória, a recompensa da soberana vocação pela nossa fidelidade ao Senhor, e que nas nossas dificuldades nós sejamos fortalecidos, aperfeiçoados, que nas nossas dificuldades nossas mentes sejam transformadas, que haja quebrantamento nos nossos corações, para que o nosso interior, Senhor, esteja purificado e a nossa mente totalmente conectada ao Senhor, na certeza, Deus, de que nós não vamos fraquejar, porque hoje o Teu Espírito Santo nos chamou a atenção de que nós somos os Teus filhos. Jesus foi o primeiro, nós somos os seguintes a fazer a Tua obra de reconciliação, de restauração nesse mundo de trevas, e para isso nós precisamos ser luz. Para ser luz, nós precisamos que as verdades fundamentais do Evangelho entrem nos nossos corações, e a partir de hoje a gente não esteja olhando para as dificuldades com os mesmos olhos. Obrigado pela visão do Teu Evangelho, obrigado pela palavra que foi lida, Senhor, meditada, e que, se aplicada, ela vai produzir muito fruto nas nossas vidas. E obrigado, Senhor, especialmente pela instrumentalidade da minha vida, porque, em primeiro lugar, o Senhor ministrou ao meu coração. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém.